Olá, sejam bem-vindos ao Papo de Paddock com mais uma edição super especial, sempre ao lado aqui do meu parceiro, Nick Giafone. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, prazer estar de volta. E Ale, hoje a gente tem um cara diferente. Né? A gente já trouxe dono de equipe, a gente trouxe piloto, agora trouxemos um cara que, assim, falou em kartismo nacional, o nome dele... É fera. O nome dele referência, né? Tá no meio, não tem jeito. Binho Carcassi, obrigado por aceitar o convite, é um prazer te ter aqui, Binho. Eu agradeço o convite, Nick, Ale, prazer te conhecer. E legal, vamos lá, vamos falar sobre kart, que é sempre um assunto interessante, pelo menos para mim. Vamos começar um pouquinho contando a sua trajetória. Fez escola aos 7 anos aí, mas nunca foi um piloto de fato. Conta pra gente como é que foi esse seu começo, esse start aí no automobilismo. Eu fiz escola de pilotagem quando era pequeno, porque meu pai gostava de assistir corrida. Ele não tinha nenhum envolvimento com corrida. E aí ele, indo para Interlagos, viu uma escola de pilotagem, que era de um cara que chamava Queco, o apelido, Mário Patti Júnior, filho do diretor de provas daquela época de Fórmula 1. E viu a escola de pilotagem. Naquela época não existiam os cadetes, existiam uns mini carros, que eram uns fórmulas pequenininhos, com carenagem, pareciam fórmula. Tinha uns que copiavam a Cooper Sucar, uns copiavam a Ferrari e tal. E aí a gente foi fazer a escolinha. Eu e meu irmão é mais velho do que eu. Ele gostou, eu não gostei. Eu acho que eu era muito novo, para falar a verdade. E eu tinha 7 anos, acho que era meio rápido demais ali, não sei. Mas já era autódromo isso? No kartódromo. Ah, cartódromo. Cartódromo. Tá. Corria no cartódromo de Interlagos, no mesmo cartódromo de bom. hoje lá. Tá. Era o que eram os cadetinhos de hoje. Para os pequenos 7, 8, 9 anos de idade, não existia kart. Ninguém podia correr de kart antes dos 12 anos de idade. Então, existia essa categoria para os pequenininhos. Era tipo um mirim, assim, menor que um mirinzinho, assim? Isso, Tinha uns carros feitos pela Fapinha, que faz bug hoje, mas era um formulinha mesmo. E, inclusive, o carro que o meu irmão depois usou para correr era um chassi de kart com uma carenagem de fibra de vidro imitando um Fórmula. Com asa, com o bico, lateral, tudo igual. Tanque de combustível aqui atrás, então tudo copiadinho. Ah, isso aí, ó. Esse é a cópia de um Cooper Sucar. Isso em que ano? 1972, eu fui fazer a escolinha. E aí, quando terminou a escolinha, meu pai perguntou se a gente queria correr. Meu irmão falou que sim, eu falei que não. E eu fui só acompanhando. E até o momento que mais para frente ele foi correr de kart e eu comecei a trabalhar. Naquela época o kart era bem amador, né? Então dificilmente alguém tinha um mecânico. Normalmente era o vizinho, o pai principalmente, e assim faziam as equipes. E no caso do meu irmão era meu pai que era o mecânico e eu, enquanto era pequeno, era só um enchedor de saco lá e depois mais velho aprendi alguma coisa e pude ajudar também. Então no fundo você foi acompanhando o Paulo, né, que é seu irmão, do lado não tão convencional, né? Para quem nasceu, né, pelo menos para a gente que viveu o piloto desde pequeno, você escolheu o lado Exato. Não convencional. E o Paulo, Binho, ele chegou a correr depois de Fórmula. Como é que foi? Um pouco eu sei que vocês foram super próximos, você acompanhou ele lá fora também na Europa. Como é que foi a trajetória dele e você com ele? Ele foi bastante longe, né? Ele saiu do kart aqui no Brasil, naquela época saía mais tarde, né? Ele saiu com 20 anos de idade e foi correr de Fórmula Ford, que era o caminho natural. Fórmula Ford na Inglaterra é o mesmo caminho que fez Ayrton, Gugelmin, Maurício Sala, Chico Serra, todos esses aí. E, aliás, ele andou na mesma equipe de fábrica que andou o Ayrton lá. Foi bem, foi campeão europeu. Depois correu de Fórmula Ford 2000, todo o caminho, só que ele não tinha dinheiro. Aí ele foi ficando para trás, ele foi ficando onde tinham as oportunidades. E aí, uma vez, em 1990, surgiu uma grande oportunidade para ele ir para o Japão, para correr de Fórmula 3 lá, e ele foi correr lá. Ele chegou a morar lá? Morou no Japão, foi campeão japonês de Fórmula 3, correu de Fórmula 3000, que era similar à 3000 europeia, só que ela era até mais legal porque tinha pneu de classificação. Então, muitos pilotos saíram da Fórmula 3000 japonesa para ir para a Fórmula 1, porque as equipes preferiam esses caras porque eles tinham essa experiência do pneu de classificação. É mesmo? E todo esse tempo que o meu irmão estava lá, eu fui cuidando, tentando, né, bem no modo amador, com pouco estudo para isso, mais empírico, né, tentando arrumar um patrocínio para ele correr, que normalmente deu errado. E... que é o normal, que é o mais comum. Eu fui aprender isso 30 anos depois. Comum, E você tenta, e um ou outro que dá certo. E ajudava ele também na parte de assessoria de imprensa.
que era uma coisa meio ligada uma à outra, né? Tentar fazer ele aparecer para tentar depois ter algum retorno na busca de patrocínio. Então, eu escrevia os textos e a gente distribuía. Pera, você, por exemplo, acabou o fim de semana, você que escrevia o que acontecia e aí disparava? Era o empresário, o assessor. Eu vou entregar a minha idade, eu sou bem velho, então a gente fez isso no começo por telex. Sabe o que é um eu telex, não sei o que é um Nicolas? telex. Não sabe o que é um Não sei o telex. que é um E telex. depois por fax. Fax, eu sei. Fax você já conhece. Tá. E aí a modernidade ele nem chegou Nossa Senhora. a usar. E era interessante porque eu escrevi, era assim, terminava, ele ia num orelhão qualquer, me ligava, eu em casa esperando, ele contava como tinha sido a corrida, eu anotava rápido o que dava para anotar, porque também a ligação era super cara. Fala rápido aí o que dá para falar. E aí eu escrevia o texto e eu escrevia à mão. Minha mãe datilografava na máquina de escrever e mandava para os jornais, principalmente de São Paulo, onde dava para chegar. E a mídia aparecia hoje é bastante. essencial, eu imagino, nessa época, né? Para você trazer visibilidade cada vez mais para um piloto. Mas naquela época o automobilismo, pelo menos na mídia impressa, tinha mais espaço do que tem hoje. Até porque a mídia impressa hoje mingou bastante, né? Mas naquela época tinha bastante espaço e os resultados também ajudam, né? Então, quando ganhava uma corrida ou tinha um bom resultado, aparecia. Ele tinha espaço no estado de São Paulo, no Estadão, que é um grande jornal daqui. E teve uma época até interessante que ele tinha, por intermédio de um amigo nosso, que era amigo do pessoal do Estadão, tinha um jornal que não existe mais, chamava Jornal da Tarde. E no Jornal da Tarde ele tinha uma coluna. Toda a corrida dele, eram, 18, 20 corridas no ano, ele tinha uma coluna em primeira pessoa, contando ele como tinha sido a corrida. Mas era assim, ele me ligava, me contava, eu escrevia como se fosse ele, mandava para o jornal e os caras publicavam como sendo coluna do Paulo Carcasso. Bem legal. Bem legal. Como é que você acha, Vinho, que foi moldando a sua perspectiva do que é automobilismo, mas não, sem ser pelo lado piloto? Você foi moldado para entender automobilismo de uma forma diferente da que eu fui moldado, né? Você viu como mecânico, você viu como assessor de imprensa, como manager. Como é que você acha que isso moldou a pessoa que você foi se formando e a visão que você tem sobre o automobilismo de uma forma que seja diferente da convencional, que é o cara ia lá, anda de kart, piloto, até mesmo provavelmente a visão que seu irmão deve ter de automobilismo? Eu não sei, Nick, eu acho que talvez uma questão de personalidade, de eu querer ajudar. E eu acho que eu senti que eu podia ajudar mais do lado de cá do que como piloto, que é uma posição egoísta, né? É para você, tudo para você e quem estiver por perto, você vai puxando para te ajudar. E depois, eu acho que, meio sem querer, eu fui vendo que eu gostava do que estava em volta. Aquilo era legal. Hoje em dia, o que eu mais gosto, que não é de agora, mas é de fazer evento. Porque eu acho que toda a preparação para aquilo ali e tal, é o que me atrai. Então, eu faço evento de kart e pouco assisto da corrida. Porque a adrenalina está no em volta ali para mim, sabe? Mas, para falar a verdade, não sei exatamente como é que isso aconteceu. A gente ia falar mais para frente, mas você falou de evento, a gente não pode deixar de mencionar a Petrobras, que você fez um evento sensacional, que eu acho que até hoje não teve nenhum que chegasse à altura. Como foi para você esse momento de pensar, montar a estratégia, de selecionar, eram 12 pilotos? Eram 12 finalistas. 12 finalistas. Como foi para você construir tudo isso? Foi acontecendo, né? Teve uma época que eu trabalhei na organização da Fórmula 3 Sul-Americana. As etapas do Brasil, eu que organizava junto com a Reunion. Isso antes da seletiva? Isso antes de existir a seletiva? E aí, quando eu estava na Fórmula 3, a Petrobras patrocinava a Fórmula 3. Junto com a Fórmula 3, ela começou a patrocinar a Fórmula 3000. Pouquinho tempo depois, ela entrou para patrocinar o Williams. E eu falei para a Petrobras, eu já tinha contato com o cara de lá, porque eu atendia ele para a Fórmula 3 Sul-Americana, e falei, vocês precisam fazer alguma coisa no kart, porque é a escadinha, vocês estão fazendo já. Vocês estão na Fórmula 3, vocês estão na Fórmula 3000, e ele falou, nós vamos fazer, quando chegar a hora eu te aviso. E eu fiquei esperando, e ele me avisou. Um ano e pouco depois, ele me chamou e falou, olha, agora está na hora de a gente entrar no kart e fazer alguma coisa. E aí eu perguntei, vamos patrocinar alguma coisa que já exista ou vamos fazer uma coisa nova? Não, vamos fazer uma coisa nova
que valorize o talento do piloto. E aí eu bolei a seletiva do jeito que ela é, do jeito que ela foi. A cada ano foi mudando o regulamento para tentar ser justo, mas a base era sempre a mesma. 12 finalistas, karts iguais para todo mundo, numa pista mais desconhecida possível. Então, cada vez que a gente ia fazer uma final na Granja Viana, por exemplo, a gente bolava um traçado, por mais maluco que fosse, mas que fosse diferente, que ninguém jamais tivesse usado. Para meio que deixar todo mundo na mesma página, exatamente, né? Para não pegar um granjeiro que sabe a pista ou um cara que nunca sempre veio. A curva 1, a entrada reta é muito parecida, é sempre a mesma, parecida. Mas tentar criar, pelo menos dentro do traçado, alguma coisa nova que pudesse destacar justamente o talento deles, né? E nesse processo de implementação da seletiva, o que você foi achando de desafio, o que você foi achando de benefício que você pôde usar e como é que era feita a seleção de pilotos, né? Por que eu posso, por que o Ale pode ou por que outros pilotos não poderiam? Como é que era o critério de seleção e o processo de implementação, assim? O critério era por mérito, que isso era um dos propósitos também da seletiva, era que ela não era só premiar o melhor piloto ao final do ano, era fortalecer ou fomentar o kart de um modo geral. Então, a gente pegava campeonatos estaduais ou regionais, ou até o brasileiro, e fazia dele uma etapa classificatória. Então, o cara que ganhava a 5ª etapa do Campeonato Paulista, por exemplo, daquela época, estava classificado para a final. Tenho certeza que esse cara é bom. O cara que foi campeão brasileiro de kart no ano, ele vai ser um dos 12 finalistas, porque eu também sei que ele é bom. Então, a gente ia juntando os melhores no final do ano, sempre vindo desses campeonatos regionais. E também tentando ter a maior abrangência possível. Então, fazia etapa no Sul, fazia etapa no Norte, no Nordeste, Centro-Oeste. Quantas etapas eram a seleção? Foi variando. Mínimo, teve ano que a gente fez 4, teve ano que a gente fez 9. Nossa. Dependendo da época, como é que estava o budget da Petrobras e o próprio kart no Brasil. Era praticamente um campeonato à parte, né? Era um campeonato à parte. E super bem visto, né? Porque ele ajudava os campeonatos regionais. Então, eu ia fazer uma etapa da seletiva na Granja Viana, como eu fiz algumas vezes, e levava lá mais 10, 12 inscritos. Então, fortalece o campeonato local e dá a chance para os pilotos que já estão lá também. E aí levava todo mundo para a final. E o desafio era sempre que, uma vez que eu tivesse os 12 pilotos lá, que eu pudesse dar o equipamento o mais igual possível. Se é piloto, você sabe que igual não existe. Mas o mais próximo possível, que não fizesse diferença no resultado. Carros iguais, baterias iguais. Karts iguais, a gente fazia uma coisa ali que era 12 finalistas, a gente só usava 6 karts, então eles iam andando entre eles. Cada atividade na pista era com um kart diferente, que era sorteado, e cada piloto tinha o seu jogo de pneu. Então, cada vez que você ia andar, você levava o teu jogo de pneu para aquele kart. Então, você tinha que cuidar do desgaste dele, saber usar da maneira correta e aproveitar o que aquele kart, naquele momento, tinha de melhor para te oferecer, né? E cada disputa na pista era de uma maneira diferente. Então, tinha tomada de tempo de uma volta, simulação de corrida curta, 8 voltas, corrida curta, classificatória, repescagem, e tudo valendo ponto. Tomada de tempo valia ponto, a pequena, a curta, tomada de tempo de uma volta, tinha de tudo. Então, E uma coisa que eu acho legal, acho que o Nick pode até complementar, é que em dado momento vocês dividiram, se era o prêmio era metade do valor e a outra parte era ensino, media training, toda essa preparação que muitas vezes quem está começando no kart acaba não reconhecendo o valor disso no futuro. Como é que foi a implementação e a aceitação dos pilotos? Isso aí foi bem interessante, porque no começo a gente dava dinheiro. Aliás, no primeiro ano, a Petrobras patrocinou uma categoria que só existia no Rio, chamava Copa Rio, Fórmula Rio, que depois virou Fórmula Petrobras, que era uma Fórmula Ford da época, e a Petrobras patrocinou. Então, o campeão da primeira ano da seletiva foi Danilo Dirani, vai ser teu adversário agora, foi correr na Fórmula Rio, e foi campeão, inclusive. No ano seguinte, a Fórmula Rio acabou, e aí a gente pegou aquele valor em dinheiro, que foi usado, e começou a dar dinheiro. Era dinheiro puro, dava na mão dos caras. E foi funcionando. Então, no segundo ano, ganhou o Júlio Campos e foi correr de Skip Barber nos Estados Unidos com aquele valor. Deu certinho. É mesmo? Dava certinho o valor. No outro ano, o valor pagou mais de 50% da Fórmula Renault para o Sérgio Jimenez. Então,
foi fazendo sentido. Chegou um determinado momento que, ali pelo meio, eu fui pagar o prêmio para o piloto e estava indo. O Deconto correu de de estoque júnior, lembra dos carrinhos pequenininhos e tal? Só que aí chegou uma hora que eu fui pagar o prêmio para um piloto que foi campeão e ele falou, deposita metade na minha conta e metade na conta do meu mecânico que eu estou devendo dinheiro para ele. Pô, aí eu já não acho legal, não está mais fazendo sentido. Eu quero que o cara, da carreira do cara, quero que o cara vá para frente, né? Pagar coisa do passado, legal que eu possa ajudar, mas não é o propósito da seletiva. E aí eu conversei com a Petrobras e a gente mudou. Ao invés de a gente dar só dinheiro, vamos dar uma parte em dinheiro que ajude ele de fato e vamos ensinar o caminho dele, ensinar o caminho para ele do automobilismo profissional. O que ele precisa para se tornar um piloto profissional? Tinha acontecido uma inflação bastante grande no automobilismo também e aquele valor, mesmo reajustado, ele já não pagava mais a categoria de base ou próximo da categoria de base. Então, vamos mostrar o caminho para eles qual que é. Então, a gente fez um pacote que incluía na parte extra-pista, media training, que era uma coisa importante, os pilotos chegavam nas entrevistas não sabiam falar direito e tal, um workshop sobre marketing esportivo, para eles entenderem como fazer uma proposta de patrocínio, ir atrás dos patrocinadores, se venderem como produto, coisas que você vai aprendendo ao longo do tempo. Ali, né? Para o piloto profissional, ele precisa disso. E na parte de pista, a gente levou eles para muitos anos para fazer simulador profissional. A gente levou ele no Anton, que é um russo que faz o simulador da Ferrari em Modena. Então, bem legal, top. Usamos o simulador da Carlin também, coisa top. A gente buscava o que tinha de melhor. E dava um treino de Fórmula 4 na Europa, também foi variando, andamos com Korainen, que era campeã da época, andamos com Carlin, e um treino de carro de turismo aqui, que meu pensamento foi, já estava mudando aquela história de só serve a Fórmula 1. O carro de turismo já era uma opção viável para profissionalização. Então, vamos mostrar o que é um carro de turismo. Vai andar de Stock Light, vai andar de Fórmula 4, e aí você decide qual é o caminho que, para você, mais cabe no bolso ou de interesse pessoal mesmo. Tem pilotos que preferem andar com carro de turismo, e foi assim que a gente foi direcionando. Então, uma parte em dinheiro e uma parte em premiação de orientação, que a gente chamava, para o piloto escolher o caminho. E aí, uns carros menores, outros caminhão, né? Escolhem um carro grande. Carrão. Carrão é surreal. Não, mas o Nick tem muita experiência já com um carro pequeno, né? Então... pertinho do chão, né? Agora eu tô alto do chão. Não, mas já sabe como é, certeza. Não, agora eu preciso pular a roda para entrar no caminhão. Para entrar no caminhão. O negócio é diferente. Mas eu acho legal, viu, que vocês foram se adaptando, né? Conforme o país foi mudando, o câmbio foi mexendo e os interesses dos pilotos foram se diversificando, você meio que vai adaptando a seletiva para ter um impacto de qualquer forma na carreira do piloto. E aí, aproveitando isso, eu queria ver, dos pilotos que você viu que ganharam a premiação e seguiram, qual foram, assim, os maiores desafios que eles sofreram, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, como foi o caso da Skip Barber, ou até mesmo no Brasil, nos turismos, porque a gente sabe que a carreira do piloto ela é glamurosa até a página 2. Né? O que você viu que talvez o povo de casa não saiba que acontece com frequência na carreira dos pilotos? Acho que, primeiro, por mais informação que a gente desse, ela não era total. Então, às vezes, falta um pouco de informação para quem vai decidir o que fazer no próximo passo, porque a seletiva mostrava o caminho, mas não punha o cara em lugar nenhum. Então, ainda tinha o que ele entendia de conhecimento para escolher os melhores caminhos. E um exemplo do que eu estou dizendo. O Matheus Leis foi vice-campeão da seletiva. No ano que ele teve esse resultado, a gente levava os 3 primeiros para testar Fórmula 4 na Europa. Ele tinha feito o ano de Fórmula 3 aqui no Brasil, um bom ano de Fórmula 3 Light com cesárea. E na cabeça dele, ele ia fazer a Fórmula 3 principal no ano seguinte. Ele estava com isso na cabeça. Tanto é que ele nem estava muito disposto a ir. Mas como era tudo de graça, então vamos experimentar. E aí, a gente levou ele lá, ele treinou de Korainen, naquela época era a Fórmula Renault, na verdade, a Fórmula 4 ainda não existia, era o finalzinho da Fórmula Abarth.
e ele andou de Fórmula Renault e era um dia de teste. No final do dia, ou no meio do dia, ele já me pediu, Binho, vê se você consegue falar com os caras para andar mais um dia. Porque, lógico, a Fórmula 3 daqui era muito boa, ótimo, mas fora do Brasil você tem outra cultura, você aprende muito mais rápido. E aí ele fez mais um dia de teste e, só resumindo, ele, no ano seguinte, ao invés de fazer Fórmula 3 aqui, ele fez Fórmula 3 inglesa, que era com carros iguais, e de lá ele foi para os Estados Unidos para chegar até a Fórmula 1. Foi campeão da Fórmula inglesa, exato. da Fórmula 3 inglesa naquele ano. Exato, foi campeão da Fórmula 3 inglesa, com o Colton Herta andando ali, se eu não me engano. Né? Em cima do Norris. Do Norris. Foi campeão em cima do Norris. Saiu da seletiva Petrobras. Então, não foi a seletiva que levou ele, mas eu tenho certeza que ela teve participação nisso. Sim, não, foi uma peneira, né? Você fez a peneira que o piloto estava lá. No fundo, exato. A peneira foi correta, foi o cara que teve sucesso posteriormente. Então, mas o desafio sempre foi esse. Primeiro que foi ficando cada vez mais caro. Então, o Júlio Campos, por exemplo, conseguiu andar de Skip Barber. No ano seguinte, ele andou de Barber Dodge. Lá eu nem lembro como é que foi o resultado. De Skip Barber, ele foi campeão. Tanto que ele foi andar de Barber Dodge, que era a categoria seguinte, de graça, porque fazia parte do prêmio. Esse sistema é muito legal dos Estados Unidos. Né? Isso é bem legal. Mas o fato é que, para a maioria dos pilotos, faltou dinheiro. Faltou dinheiro. O cara ter dinheiro para dar aquele próximo passo da maneira correta. E hoje em dia tem que andar de Fórmula 4 se quiser ir para o caminho da Europa. Não tem outro jeito. Então, e é caro. E já era caro naquela época. Então, na maioria das vezes, faltou dinheiro para os pilotos. Eu tenho certeza que a gente teve, nesses 20 anos, aí, gente muito, muito talentosa. Muito. Que teria chance de ir para frente. Mas, na maioria das vezes, faltou dinheiro. Você acha que você começou a ver isso quando você estava na Fórmula 3 já? Quando você trabalhava lá na Fórmula 3 Sul-Americana, você começou a ver esse movimento de o piloto querer ir para fora e aí ele começa a meio que tropeçar porque, putz, ou não tem dinheiro, ou está faltando uma oportunidade aqui, ou, nossa, os caras já fecharam antes de mim, eu estava lá em dezembro tentando fechar um assento, só que os caras estão fechados desde outubro. Exato. Você começou a ver isso lá atrás? Eu comecei isso a ver lá atrás, e muito mais atrás ainda com o meu irmão também indo para a Europa lá, que era zero dinheiro. Verdade. E no primeiro ano ele conseguiu andar numa ótima equipe e teve os resultados. Depois não tinha dinheiro para ir para frente. E isso só foi piorando, né? E eu levei alguns pilotos para a Europa lá também e o fato é escolher a equipe tem que ser na hora certa, tem que escolher a categoria certa para entrar daquele ano e não é fácil, é complicado, como você falou, às vezes você demora para tomar essa decisão por qualquer motivo, às vezes até que foge do teu controle e quando você decide finalmente a oportunidade já não está mais lá, né? Às vezes está procurando um patrocinador, alguma coisa, sabe, aqui no gargalo para conseguir fechar, aí você consegue o cara de última hora, quando você vai ver, alguém fechou na tua frente. Exato. É muito E aí se você não anda naquela equipe, o resultado não virá, né? É complicado, é complicado. E Binho, você trabalhou também com a Fórmula 1 e a Copa Clio, certo? Isso. Como é que era diferente, né, Ale? A gente está falando de Fórmula e outros a gente está falando de turismo. O público era o mesmo? Não era? Não, você participou de quais etapas da categoria? A Copa Clio eu trabalhei ali. A Renault patrocinou a Fórmula Renault e a Copa Clio durante 5 anos. Quando acabou, foi de 2000 a 2005. Quando acabou, os pilotos da Copa Clio criaram uma associação para não deixar a categoria morrer. Eles se juntaram, criaram essa associação com uma diretoria e falaram: vamos atrás de dinheiro para não deixar morrer, porque é o que a gente gosta. E aí criaram essa associação e me contrataram para cuidar do dia a dia da associação. E durou 2 anos pelo menos. Aí eu saí, eles ainda ficaram acho que mais 1 ou 2. E aí acabou, porque aí os carros ficaram velhos, não conseguiu mais apoio para ir para frente e tal. E a Fórmula 1 era carros de turismo também, o Fiat Uno. E foi o primeiro campeonato com motor sorteado que fizeram, que era do Greco, Luiz Antônio Greco, pai do Fabinho Greco, que é presidente do CTDN hoje. E me convidaram para participar desde o início lá também. E aquele foi um baita campeonato para a época também. Ele, guardado as devidas proporções, principalmente no carro, ele era o que é Stock Car hoje de promoção.
80 pilotos na pista, era um absurdo, todo 80? mundo corria. Não corriam todos ao mesmo tempo, tinha divisão de categoria, né? Mas estava todo mundo lá, a nata da época, Ingo Hoffmann, Paulo Gomes, Chico Serra, Fábio Sotomayor, todo mundo correndo de Fiat Uno, um carro de 100 e poucos cavalos lá, mas porque a promoção era muito boa. Nossa, só para a gente ter uma comparação nos dias de hoje, a Porsche Cup tem 75 carros divididos em 3 categorias. Aqui nós estamos falando de 80 carros. É isso aí. Com o topo do automobilismo, né? Todo mundo lá, todo mundo lá. A Stock Car naquela época estava quase morta, a GM tinha tirado o apoio, eles estavam usando umas carenagens de fibra para descaracterizar o Opala da época. Então, todo mundo encontrou na Fórmula 1 lá uma saída para a profissão, né? E muitos deles eram profissionais mesmo, então ali tinha chance de fazer um dinheirinho, né? A gente está falando de Fórmula 1, que foi um impacto na época, uma grande comoção ali geral, as pessoas, como você bem pontuou, migrando e olhando para essa categoria. Como que foi esse processo de credibilidade para a categoria e os desafios logísticos? A credibilidade veio principalmente por quem estava fazendo. O Luiz Antônio Greco era um cara que tinha muito crédito no meio. Ele tinha sido chefe de equipe no final da década de 60 e equipe de fábrica da Ford, no Brasileiro de Marcas depois. Quando voltou para o Brasileiro de Marcas no meio dos anos 80, ele voltou para cá. Então, ele tinha um nome muito grande no meio. E a logística era complicada para levar tudo isso. E a gente dava, na maioria das vezes, transporte para os carros. Então, no dia de transportar, juntava sei lá quantas cegonhas, punha um monte de carro lá, ia para os lugares mais malucos. A gente inaugurou o autódromo de Caruaru, para você ter uma ideia, com essa categoria. Eram quantas etapas? Eram 10 etapas no ano, acho, 10 ou 12, acho que 10 etapas. Mas para transportar 80 carros. Você imagina. Era complicado. Tinha equipe que levava o seu próprio carro, mas a gente dava transporte para muitos também. Era uma operação complicada. E o evento foi ficando muito grande, então precisava pôr todo mundo dentro do cartódromo. A gente tinha muito patrocinador, então tinha que fazer operação de área VIP para todo esse povo lá nos autódromos. Foi legal, aprendi bastante lá. Nossa Senhora. E como é que funcionava, Binho, com os motores sorteados? Por exemplo, se eu estou lá, eu estou andando e eu acho que tem um problema com o meu motor, eu podia vir falar com você, eu falava com alguém para tentar trocar o motor, como é que funcionava? Podia trocar o motor, lógico, como qualquer troca de motor hoje, que a gente já está acostumado, mas você tinha que convencer de que teu motor não estava bom, ou ele tinha que quebrar, e tinha gente que quebrava, né? Dá uma reduzida mais lá. Põe uma segunda no meio da reta ali, vai voar tudo, né? No passado era mais fácil, hoje em dia tem trava eletrônica. Exatamente. Não dá para querer quebrar os motores. Câmbio H e vamos lá. Mas podia trocar, e era sorteado na véspera do final de semana. Na quinta-feira, sorteava os motores, entregava o motor, levava no carrinho até o box lá e tinha que montar o motor. Era complicado, mas funcionou, porque era mais barato, né? Essa foi a ideia principal da competitividade, tendo sido feito todos os motores por um mesmo fornecedor, e ao mesmo tempo vai ficar mais barato, porque não tem que ficar pagando desenvolvimento de motor, né? Teve uma boa aceitação dos pilotos? Enorme, enorme. Tanto é que a gente, na primeira etapa do ano, foi em 1992, foi em Tarumã, tinham 19 pilotos. Na quinta etapa daquele ano, tinham 50. Veio todo mundo. Era uma grande chance. A gente tinha televisão ao vivo, que era uma coisa mais difícil para campeonatos nacionais naquela época. E então, todo mundo veio vindo. As boas equipes, os bons pilotos. E tanto que a gente foi crescendo e foi dividindo em categorias A, B e tal. E funcionou. Foi um dos maiores eventos de automobilismo brasileiro, tenho certeza. De que ano que durou? Eu não vou saber o final. Ele começou em 1992 e ele foi, eu acho, até 2000. Mas eu saí em 96. Então, depois eu não acompanhei tão bem para saber exatamente o ano final dele. Ah, foi lá que você se mudou para a Fórmula 3, então, que você começou a mexer com a Fórmula 3? Logo depois fui fazer a Fórmula 3 sul-americana. E o choque de realidade? É outra coisa, né? Completamente outro mundo. Completamente diferente, né? E principalmente no enfoque do piloto, né? O piloto do turismo é outro, e aquele da Fórmula 1 era o profissional. Ele ia ali para tentar ou se divertir, e nada além disso, ou tentar ganhar algum dinheiro com patrocínio,
super justo. E o cara da Fórmula 3 é outro, é aquele que estava sonhando com a Fórmula 1. Então, nos anos que eu trabalhei lá, passaram Ricardo Zonta, Bruno Junqueira, Pisônia, teve um monte de gente ali. Nossa, nomes da Stock Car, nome de gente que já, assim, a rodo a gente conhece. Né? Ah, com certeza. E passaram todos no Nincote, que depois foi correr na Europa de Fórmula 3000. Ô, Binho, como que era, como você enxerga o automobilismo brasileiro daquela época comparado aos dias atuais? Hoje em dia é muito mais profissional, né? Naquela época não era bem amador, mas era mais amador. A Fórmula 1 foi um dos eventos que ajudou a profissionalizar um pouquinho. A Stock Car, muito, principalmente com a entrada do Carlos Coll. Então, acho que foi evoluindo. Se a gente for olhar para trás, não é só o automobilismo brasileiro. O automobilismo mundial também era mais amador naquela época do que é hoje, né? E você entrava no box da Fórmula 1 sem grande dificuldade. Hoje em dia, mal você entra no autódromo da Fórmula 1, né? Então, a gente está evoluindo, graças a Deus, né? Ainda bem que a gente está conseguindo acompanhar. Né? Carlos Coll foi quem tomou conta da Stock Car durante muitos anos. Hoje é quem toma conta da Copa Truck. Da Copa Truck, exato. É o supremo onde eu corro. Exato. No caso. Carlos Coll é um grande cara. Eu fiz algumas coisas com ele, mas eu fiz um evento bacana com ele, que ele conseguiu um apoio da Gazoo Racing para entrar com os Toyotas na Stock. E a gente fez uma seletiva, que ganhou o Zezinho Mugiati. Ele ia correr de Fórmula 4 na Europa, e aí, como ele ganhou o prêmio, ele entrou na Stock e está na Stock aí até Seletiva hoje. Petrobras? Não, era seletiva Gazoo Racing. Ah, a própria Gazoo Racing. Gazoo Racing. É recente, então, né? É recente, tem uns 6, 7 anos. Foi meio que no mesmo modelinho que você tinha da Petrobras? Não, foi uma coisa diferente. A gente não tinha muito espaço e a gente não tinha os carros ainda de corrida para poder usar. Então, eu fiz com um carro de rua, num sistema de slalom, ponto de freada, sabe umas coisas assim, para ver a habilidade que o cara tinha. E só chamei piloto, isso sim, copiei da seletiva, chamei piloto que tinha resultado. Então, o Zezinho, Pedro Souza, que veio lá da Granja, Anunciata, tinha mais alguns lá que eu não vou lembrar. Então, só gente que tinha mostrado capacidade no kart e queria saber quem ali estava mais pronto para andar de carro. E o Zezinho ganhou e foi correr no ano seguinte de Stock Light, está na Stock aí. Nossa, até hoje. Muito legal, muito legal. É disso que o piloto precisa no fundo, principalmente quando a gente fala de falta de oportunidade, falta de verba, são esses momentos que às vezes o cara faz ou não faz a carreira dele. Né? Exatamente. O próprio meu pai, ele só participou da Fórmula Chevrolet na época por causa da seletiva da Texaco, que ele acabou vencendo. Exato. E foi um dos selecionados. O passo que precisava. Essas seletivas são assim cruciais na carreira do piloto, cruciais para quem tem essa oportunidade de mostrar do que é capaz, né? Com certeza. No fundo, a gente depende disso também. E elas fazem algumas coisas interessantes. Então, muitas vezes elas dão dinheiro, muitas vezes elas projetam o cara, coloca aquele piloto num outro patamar. Pô, aquele cara ganhou aquela seletiva, ele se destaca. Pô, vamos olhar para ele que vale a pena. E outra que, na maioria das vezes, essas seletivas são feitas por gente experiente. Então, eles conseguem indicar o caminho para o cara seguir, né? A Porsche fez isso muito bem algum tempo atrás com o Junior Program lá deles. E pôs o Enzo Elias, por exemplo, no programa deles. Então, é super, super legal. Acho que vale a pena cada um que tiver a oportunidade de fazer a seletiva e outro de participar, não perca. Não perca. Nick, você tocou num ponto muito interessante. No começo ele falava que a vida do piloto é aquele luxo e tudo até a página 2. E é muito legal você trazer isso de quão importantes são esses programas, essas seletivas para o piloto, porque às vezes quem está em casa acha que a vida do piloto é um conto de fadas de fato, que os patrocínios vêm fácil, bate na porta, quero te patrocinar, e é o oposto. Assim, se você não ralar muito e tiver esses apoios, esses incentivos, seja da iniciativa pública, privada, não rola. Mesmo ralando, né? Às vezes o piloto não vai. O que eu falava para o pessoal da seletiva da Petrobras, com quem eu tinha mais contato, era principalmente aqueles que, não tenho dinheiro, não sei o que eu vou fazer. Eu falo, você consegue andar de kart? Anda de kart, esteja pronto. A oportunidade vai aparecer e você tem que estar pronto. Não fique esperando em casa. Em casa ninguém vai bater na porta. E a hora que ela aparecer, você tem que estar no peso,
com reflexo em dia. Então, vai treinando que ela vai aparecer. Né? Binho, você é presidente do CNK desde 2021, se não me falha a memória. Isso. Eu queria que você explicasse o que é o CNK, para começo de conversa, quais são os maiores desafios que você encontra na presidência desse posto e o quão importante ele é para todo o kartismo brasileiro. Agora a gente vai falar o que o Binho Carcassi faz na prática hoje em dia. Hoje em dia. Hoje em dia, na verdade, eu faço duas coisas, só resgatando um pouquinho antes. Além da CNK, eu também sou representante da Rotax no Brasil. E a gente tem um campeonato no Cartódromo Granja Viana. E também desde 2021, que é uma coincidência de datas aí, e tem ido muito bem. A gente tem crescido com esse campeonato esse ano principalmente. A CNK é a Comissão Nacional de Kart. É a comissão que cuida do kart dentro da CBA. A CBA tem, abaixo do presidente, algumas comissões de arrancada, de drifting, de rally, de velocidade na terra, de velocidade no asfalto e a de kart. E a de kart sou eu que estou na presidência no momento. E a gente cuida de fazer o Regulamento Nacional de Kart, que ele deve ser o guarda-chuva dos campeonatos nacionais e regionais. Os campeonatos regionais não necessariamente devem seguir à risca o RNK, mas ele tem que servir como baliza, como orientação para todo mundo. E ali também constam as filiações, as idades, as categorias, como é que elas são feitas. Isso aí os campeonatos regionais acabam seguindo. E a CNK, além disso, ela organiza os eventos nacionais. Então, tem dois grandes, que são a Copa Brasil e o Campeonato Brasileiro. E, além de fiscalizar, ela promove e organiza esses dois campeonatos também. Esse é um grande desafio que vem crescendo. A gente veio de 2021 para cá num crescimento enorme. A gente chegou a ter, juntando os dois campeonatos, mais de 800 inscritos no ano. Então, é um campeonato bastante cheio e isso aí dá bastante trabalho. Ô, Binho, como é que funciona esse trabalho dos comissários, o grupo de comissários que serve aí, para quem não entende muito automobilismo, para dar mais agilidade nos julgamentos, tomadas de decisões nos campeonatos? É o juiz, né? O comissário, no fundo, é o juiz da corrida, o cara que decide... É o juiz da corrida, e diferente do que muita gente pensa, não é o diretor de prova, né? Quem julga os incidentes são os comissários, né? Então, o piloto, às vezes, bate na pista e vai brigar com o diretor de prova, que, às vezes, nem viu o que aconteceu, e vai sofrer ali, mas são os comissários que decidem. Isso aí é um grupo de comissários que decide sobre os incidentes de pista. Eu, quando cheguei na CNK, com o crescimento dos campeonatos, eu copiei uma coisa que eu já tinha visto na Europa, que é dividir os comissários em grupos. Então, ao invés de ter um grupo só de comissário analisando tudo, eu tenho um chefe de comissários na sala dos comissários durante as atividades e dois grupos. Cada grupo cuida de um determinado número de categorias, para que elas nunca aconteçam na sequência uma da outra. Então, o meu grupo cuida da categoria júnior que está na pista agora. Quando ela acabar, entra o teu grupo que vai cuidar da categoria graduado, porque assim eu posso ter tempo de decidir o que aconteceu na minha corrida sem ter que atropelar já na próxima. Então, eu divido em dois grupos. Dentro dos dois grupos, cada grupo tem um chefe e a gente tem um sistema de VAR, a gente chama de VAR, né? Que é um sistema de câmeras na pista. A gente tem, dependendo do circuito, entre 26 e 30 câmeras. É um sistema de VAR mesmo? É um sistema de VAR mesmo. Fixa, ela não se move. Fora o que a gente terá de transmissão, que também ajuda na análise dos comissários, essas câmeras são fixas, normalmente colocadas com sobreposição. Então, numa determinada curva, você consegue ter mais de um ângulo de visão. E a gente tem um comissário dedicado só a isso. E ele separa o que ele acha interessante para ser analisado. Ele tem essa capacidade, separa aquela imagem, manda para o grupo do comissário que está vendo aquela categoria. Dá uma olhada, kart 25 e 26 aqui para você, e eles é que vão decidir se aquilo deve ir em frente ou não. Então, no fundo, o trabalho do comissário, ele acaba sendo, se o meu grupo vai analisar a categoria júnior e o Ale correu na júnior, ele largou na pole, jogou o segundo para fora.
o comissário da categoria júnior que vai pegar as imagens ou pelo VAR ou pela própria transmissão. Sim. E aí vai analisar, putz, o Ale jogou o cara para fora ou não, podia ter deixado um espaço, não podia. E aí ele que vai fazer uma decisão de uma punição ou não? Sim, e sempre um colegiado. Isso é importante saber também. Ah, não é ele sozinho? Nunca será um comissário sozinho, nunca. Isso é importante frisar, porque os comissários, os pilotos acabam... aqueles que correm de kart há muito tempo achando, pô, mas aquele comissário está no meu pé, aquele comissário está... Nunca será a decisão de um único comissário. É o Supremo Tribunal de Justiça do kartismo. São, no mínimo, 3, quando é são 3 fazem o grupo do comissário. Lembrando que existem comissários na pista também, pelo menos 4. E eles relatam, às vezes, incidentes. Então, mesmo que a câmera pegou e tal, mas aconteceu na frente dele, ou ele viu alguma coisa, ele reporta. Ó, curva 10, kart 1 e 2, bateram aqui. Aí o cara da câmera vai lá resgatar para ver se aquilo faz sentido ser analisado mais profundamente ou não. E aí os comissários pegam os incidentes e decidem. Quando é alguma coisa mais complexa, eles podem acionar o outro grupo de comissários. Fala, gente, tem uma coisa aqui que eu queria que vocês vissem também. Então, o colegiado passou de 3 para 6. Entendi. Uma segunda opinião vai Uma segunda opinião. Se ainda assim está difícil de analisar, chama o presidente o chefe dos comissários. Então, a gente passou para 7 e aí, se precisar, vai ser feita uma votação. Você não entra nessa parte? Nunca. Você meio que organiza a pirâmide. Exato. E aí eles atuam por si só, né? Eu nem tenho poder para isso. Tá. Quando começa o evento, a decisão será sempre dos comissários. Tanto técnicos quanto desportivos. Eu não tenho gerência. Mesmo que eu tentasse alguma coisa, eu não tenho autonomia para isso. Então, eu procuro ficar sempre de fora. Entro na sala para ver se as coisas estão andando do jeito que eu gostaria. Os grupos estão bem divididos, estão atendendo as categorias que a gente imaginou e tal, mas sobre decisão, eu nunca vou ter poder. Você adiantou um pouquinho, mas eu queria entender como que foi esse processo de implementação do VAR, que eu achei super legal, semelhante ao futebol, e ajudou na tomada de decisão, acelerou o processo ou não, continua a mesma coisa, só ficou mais claro, talvez? Ajudou muito em 2 coisas. Primeiro, na velocidade da decisão. Você tem muito mais rápido aquilo que você quer e como a gente está dividido em grupos também, a decisão virá mais rápido. E a outra coisa é que a gente tem material para mostrar para o piloto onde foi baseada a decisão dos comissários. Isso ajuda muito. A gente, junto com esse processo, a gente decidiu também, não foi imediatamente logo depois do VAR, mas algum tempinho depois, 1 ano depois, o comissário toma uma decisão e ele aplica a penalização, o piloto tem direito a recorrer. Quando ele recorre, a gente já imediatamente mostra... Não, perdão. Quando a gente emite a decisão, lá na decisão tem um link onde a imagem está depositada, na nuvem provavelmente. E aí o piloto, antes de recorrer, ele pode ver a imagem para decidir se ele recorre ou não, baseado naquilo que foi usado pelos comissários. Isso derrubou os recursos. Porque os caras, quando vão ver, eles falam, opa, peraí. Errei mesmo. Né? Errei mesmo. Então, diminuiu muito os recursos. E, para você ter uma ideia, a gente no primeiro ano, eu não vou lembrar os números, mas acho que a gente teve, acho que 15 ou 18 casos, não lembro exatamente, para o tribunal. Porque se sai da sala dos comissários, ainda cabe recurso e ele pode levar para o tribunal pós-evento. No ano passado, a gente teve 0 no tribunal. Olha que delícia. 0 de desportivo. Isso é uma delícia para... Dá um baita trabalho na pista, né, Nick? Porque você tem que envolver todo mundo, fazer a decisão rápido, muito bem embasada. E o recurso do vídeo ajuda muito nesse sentido. E aí a gente conseguiu não levar nada para o tribunal. Nossa, excelente. Então, no fundo, você faz toda a parte de estruturar a forma como vai ser essa atuação. Primeiro, como vai ser o regulamento dado para todas as categorias. Depois você estrutura como que vai ser todo o processo de decisão, né, da tomada de decisão do comissário, seja técnico ou desportivo, para o pessoal que
não sabe, o técnico é mais sobre fiscalização, né, de componentes do carro, se está faltando alguma coisa, se tem alguma parte do carro que está fora do regulamento, e de esportivo é mais sobre atitudes, né, Binho? Isso, ocorrências na pista, né? Tá. E o técnico é sobre equipamento, né? Então, terminou a corrida, eles vão para uma vistoria e vai ser verificado tudo para ver se está dentro do regulamento técnico, se aquela roda pode ser usada, se aquele banco está ok, se a gente até olha antes de indumentária, né? Então, o macacão tem que estar certo, tem um monte de itens ali que são vistoriados. E da parte esportiva, são os esportivos que ficam até em ambientes separados, né? E aí a outra parte que você também atuou e tem atuado como presidente da CNK, você trouxe os motores OKN para o Brasil o ano passado, né? Eu queria que você explicasse para a gente por que, primeiro, trazer esses motores para cá, quais são os benefícios para o kartismo brasileiro de ter esses motores aqui e também né, como é que ele difere dos motores Rotax. Em quais situações um piloto vai para um, em quais situações ele vai para outro e as diferenças de cada tipo de motor. A gente trouxe... Primeiro que a gente usava um motor... O Rotax já está no Brasil há bastante tempo e ele continua sendo muito atual. Mas ele é visto no mundo inteiro também como menos profissional. Não vou nem dizer que ele é amador, mas com raras exceções, os pilotos que chegam na Fórmula 1 fazem o caminho do que é hoje o OK. E tem até alguns casos, como o Oliver Berman, por exemplo, andou de Rotax. Tem alguns outros também. Mas o caminho natural, o caminho mais usual é o do que se tem hoje nas OKs. Então, o Rotax já está aqui e a gente está preenchendo esse espaço. Do outro lado, a gente usava uns motores no Brasil que tinham mais de 15 anos, que eram os MY e AME. Até poderia ser multimarca, mas acabou que a IAME dominou o mercado com esse modelo. Só que são motores muito antigos, com conceitos antigos, tecnologias antigas. Então, não sei se chegou a andar de MY. Eu tossia quando... Exatamente, era um kart que sério. vibrava kart, muito. Nossa, mas vibrava assim, de dar coceira na perna. Você entrava no kart, assim, as primeiras voltas, quando saía tipo em julho, sabe, para treinar, que era frio. Você saía tremendo. Você saía com frio e começava a tremer. Você pulava dentro do kart, que ele não pega parado, você precisava correr e entrar. E você saía do kart, estava frio e começava a tremer o kart. Você falava, nossa, tem um ataque cardíaco aqui. E ele, por causa da vibração, quebrava muito chassis. Então, eram coisas antigas. A gente precisava evoluir. E, de novo, com o Rotax a gente já estava up-to-date, mas do outro caminho a gente precisava evoluir. E a FIA tinha criado, alguns anos atrás, o OK. E, mais recentemente, ela fez o OKN. O OKN é o próprio OK com algumas limitações. OK quer dizer Original Kart. E OKN, Original Kart National. Que, principalmente, ele tem uma ignição que limita o giro para o motor ter uma durabilidade maior. E, com isso, ter um custo menor. Esse é o princípio básico. E a gente viu que ali era o caminho para seguir. Essa, inclusive, é uma sugestão da FIA, que os campeonatos nacionais sejam feitos com OKN. Para, no fundo, incentivar o piloto a seguir o caminho natural para a Europa sem uma mudança drástica. Exatamente, o caminho da FIA, vamos dizer. A Federação Internacional de Automobilismo. De Automobilismo, exato. E aí a gente viu que o OKN podia, sim, ser muito bom para o Brasil. A gente entendeu que para o mercado brasileiro seria mais interessante no momento que a gente fizesse as categorias monomarca, também para reduzir custo e tentar segurar um pouco as evoluções, porque na Europa o motor é livre, então as fábricas vão acabar evoluindo um pouquinho. A gente quer tentar segurar essas evoluções, porque senão o dinheiro acaba fazendo muita diferença. Entendi. Então, e a gente viu no OKN essa oportunidade e trouxemos para o Brasil. É uma coisa nova. O Campeonato Paulista Light, do lado da CBA, a gente só vai ver ele acontecer na Copa Brasil em julho. Então, tem uma expectativa para isso. Mas o Campeonato Paulista Light, que é o maior campeonato de 2 tempos regional que tem no Brasil, já começou, já teve etapa, teve a segunda etapa, inclusive, na semana passada, e elas começaram muito bem. Na Júnior, 30 pilotos, 24 na graduada. Então, acho que é um início promissor. Tô seguro de que a escolha foi boa, sabe? Muito legal.
E que em 2023 teve um recorde de homologações com 110 itens. O que isso significa para o mercado de kart brasileiro? Significa que a gente está crescendo e que bom que seja assim, né? Na verdade, o kart no mundo está crescendo e a gente está surfando na mesma onda. Que bom que a gente está conseguindo acompanhar. Mas é isso, então, porque quando uma fábrica homologa um produto é porque ela está acreditando no mercado, porque tem um investimento a ser feito. Ela tem que apresentar uma quantidade mínima de produtos, ela tem que pagar uma taxa para a CBA para ter o produto homologado. Então, é um investimento que ela tem que fazer grande ali. Se ela não confiasse que o que a gente, CBA, está fazendo, que vai absorver o produto dela no mercado, não estaria acontecendo. Então, para nós é uma honra saber que esses caras estão acreditando na gente. Dá uma baita responsabilidade, mas estamos no caminho certo. Quem está produzindo peças no Brasil está homologando com a gente, confiando no nosso trabalho. E existe, né, várias fábricas hoje em dia de fabricação aqui no Brasil, até de chassis, né, Binho? Esse número tem crescido bastante aqui. É impressionante porque você foi falando e nem eu sabia dos números. Então, a gente tem tem 10 fábricas de kart no Brasil hoje. E uma coisa que a gente fez o kart no Brasil, Nick, você vê isso bem de perto, ele está dividido em 2 tempos e 4 tempos. O 4 tempos está dominando, está crescendo cada vez mais numa proporção maior do que os 2 tempos. Esse é, inclusive, um desafio nosso da CBA de não deixar os 2 tempos morrer. Então, de um lado, a gente tem a Rotax lá fazendo força para ela existir e, do outro lado, vamos ter o OKN fazendo força também para ele ter o espaço e não deixar que o 4 tempos engula. E nos 4 tempos, que é uma categoria com o propósito de ser barata ou ser menos cara do que o 2 tempos, a gente proíbe o uso de chassis importado, que naturalmente chegará aqui mais caro do que os produzidos no Brasil. Então, isso fez com que 3 fábricas da Europa viessem para o Brasil produzir chassis aqui. Então, no fundo, você cria uma demanda muito maior, né, por karts nacionais. Exatamente. Então, Tony Kart, que é uma referência no mundo de chassis, está produzindo chassis no Brasil para poder entrar na categoria de F4. A Praga, a mesma coisa, a CRG já estava aqui há 2 anos. Então, tudo isso incrementa o nosso kart, deixa ele mais forte. A gente não fica tão vulnerável à variação de câmbio, esse tipo de coisa, e a gente continua crescendo. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a nossa audiência qual é a diferença 2 tempos, 4 tempos, qual é a diferença principal entre os dois. O princípio é de funcionamento, né? O motor de 4 tempos e o motor de 2 tempos são bem diferentes. O de 4 tempos é o que você usa no teu carro, por exemplo, e 2 tempos vai ser complexo de explicar aqui o funcionamento exato, por que é 2 tempos e por que é 4 tempos, a ida e a volta do pistão ali. Mas é isso. Mas a gente encontra, para quem está olhando de fora de uma maneira um pouco mais superficial, o motor 4 tempos é muito mais pesado do que o motor 2 tempos. E o motor 4 tempos que a gente usa no Brasil é um motor Honda e ele é fabricado no Brasil. Então, por ser escala da Honda e por ser fabricado no Brasil, ele tem um custo muito, muito, muito mais baixo do que o motor 2 tempos, que é importado. A gente não tem fábrica de motor 2 tempos no Brasil. Então, a gente está sujeito a pagar todos os impostos para ele estar aqui. E aí, acaba que a variação de preço, principalmente, é determinante para o 4 tempos ter tanto mais praticante. No fundo, acaba que o piloto que quer seguir a carreira profissional, né, que quer seguir para a Europa ou depois para a Fórmula, ele acaba optando ou pelo OKN ou pela Rotax. E aí a F4, né, os 4 tempos, a F4 eu falo que é a categoria dos 4 tempos, mas o 4 tempos acaba sendo uma opção um pouco mais viável para quem quer experimentar o kartismo um passo acima do indoor, um passo acima do amador, só que sem gastos excessivos como 2 tempos, para buscar carreira, né, na Europa. Então, por isso que eu acho que tem essa crescente demanda. É aquele passo bem no meio para o cara ter um gostinho de corrida profissional sem gastar muito dinheiro, né, Binho? Exato, exatamente isso, Nick. E ainda, você piloto vai poder dizer isso melhor, que o 4 tempos, ele tem menos potência que o 2 tempos, que os 2 tempos que a gente tem, pelo menos no Brasil aqui. Então, a guiada é, sim, mais interessante, talvez, do que o do indoor, mas ela ainda não é igual a dos 2 tempos. Então, os puristas do kart acham os 2 tempos muito mais legal e será provavelmente sim, porque vai ensinar um pouco mais
do que o quatro tempos para aquele que sonha com o profissionalismo. Mas o quatro tempos é assim, ou passagem até ele chegar no dois tempos e depois seguir carreira, ou divertimento puro e vai servir nesse propósito muito bem. Muito legal. Binho, nós temos 4 pilotos aí, campeões mundiais de kart, mundiais, não é pouca coisa, querida audiência, assim, é muito significativo isso. Qual que é a importância disso para o automobilismo brasileiro e o que falta para a gente ganhar cada vez mais visibilidade aqui no esporte? O kart sofre com visibilidade no mundo inteiro, porque ele é tido pelo leigo como uma brincadeira, é um carrinho. Né? E aí, hobby de fim de semana. É difícil de fazer ele. Você vê, a gente teve recentemente aí o filme do Ayrton Senna destacando bastante o kart e mesmo assim isso não é suficiente para pôr ele no espaço que eu acho que ele merecia estar. Ele é reconhecido como base por quem está no meio, mas para quem está de fora parece ser uma coisa muito de brincadeira, assim, é um carrinho de brinquedo. E vamos trabalhar para sempre tentar ocupar o espaço que ele merece. Os 4 campeões mundiais, cada vez que eles conquistaram o título, a gente tem lá atrás Guga Rivas, depois Gastão, agora mais o Rubinho Carrapatoso, agora mais recente o Matheus Morgato. Eles mostram que tem espaço para o piloto sair do Brasil, correr de kart na Europa e seguir no automobilismo. Ainda que esses caras não tenham conseguido, é o caminho natural. Você vê, não necessariamente sendo campeão, mas Gabriel Gomes. Pole position de um campeonato mundial, está iniciando a carreira dele muito bem, inclusive, no Fórmula 4 lá. Então, acho que o kart sempre será a base. Se você pegar o grid inteiro da Fórmula 1, todo mundo lá começou no kart. Isso aí a gente tem, não vai mudar. Só precisamos fazer isso aparecer para mais gente, para ter mais adeptos, né? Vamos à nossa tradição? Vamos à nossa tradição. A gente pede para todo mundo que vem no programa, assine a nossa viseira. Pô, que chique. Aqui já tem alguns... Já tem alguns juntos. Grandes nomes, né? A gente vai precisar de outra viseira. Eu assino viseira. como Binho ou eu assino como... Como Binho. Legal. Mostra aí, Nicolas, para a câmera. Tá ótimo, obrigado. Tá certo. Ali, a gente vai precisar de outra viseira agora. Agora acabou mesmo. Temos só grandes nomes, grandes pessoas que passou aqui. Eu estou ao lado de quem? Eu tenho a honra de estar ao lado de quem? Beto Cavaleiro, o Dudu Barrichello, Olha só. o Leandro Orner, o Denner, o Felipe e o Fefo Barrichello. Legal. Pô, que legal. Eu vi a entrevista, o podcast com o Denner. Super interessante. Eu acho que ele é um cara, faz um campeonato fantástico, um evento fantástico aqui no Brasil e... Com certeza. Ele merece todo o espaço que ele puder ter. Com certeza. Binho, muito obrigado pelo seu tempo, estar aqui com a gente nesse dia frio em São Paulo. Espero que você volte mais vezes, porque, Nicolas, o kart é a base, como você bem pontuou, para todos os pilotos. E aqui a gente traz grandes pilotos para falar da carreira, mas nada seria se não passasse pelo kart. Então, muito obrigado pelo seu tempo e dividir com a gente um pouco da sua história. Eu que agradeço, principalmente pelo espaço que vocês deram aqui para o kart. E isso aí é uma busca nossa constante. E, de novo, muito obrigado. Obrigado pelo convite, Nick. Valeu, Binho. Muito obrigado. Nick, obrigado pela parceria. Sempre um prazer. Nos vemos semana que vem? Semana que vem a gente está de volta. Fechado. Para você que acompanhou o programa até aqui, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. E até semana que vem. Tchau, tchau.